Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 30 de janeiro, hoje é quinta-feira. A igreja nos convida a celebrar então a terceira semana do tempo comum, este tempo oportuno em que nós caminhamos no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, nos fazemos companheiros de caminhada. Somos convidados a aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Então, as palavras, os gestos, as ações, os milagres, tudo nos ensina e tudo é realidade salvífica. Por isso, é um tempo oportuno para vivermos e desenvolvermos o nosso discipulado. Por isso eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. É curtinho, vamos ouvir. Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, através de sua humanidade. Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor. É a primeira leitura no Evangelho. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, olhando para esta leitura da carta aos Hebreus, alguns aspectos são importantes refletir. Primeiro, o autor nos diz que agora temos a liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Somos livres para adentrar a graça da salvação, o reino dos céus, a vida em Deus. Com toda certeza, o Senhor nos convida a este grande mistério. E como ele fez isto? O Senhor abriu o caminho para que nós pudéssemos adentrar esta realidade. De que forma? Abraçando a nossa humanidade. Então, a cortina, através de sua humanidade. Assim, amados irmãos e irmãs, temos um sumo sacerdote constituído. O sacerdote é aquele que intermedia, vamos assim dizer, aquele que oferece, o que faz
a oferta agradável a Deus. Jesus Cristo, Senhor nosso, vive isso em plenitude. Aquele caminho de oferecer, então, holocaustos e sacrifícios através de sangue de animais foi substituído pelo sangue do próprio Filho de Deus. Por isso o véu foi rasgado, usando a nossa humanidade, ele assumindo um corpo como o nosso, deixou ser ferido por amor a cada um de nós para que tenhamos vida nele, para que possamos participar desta plena vida e comunhão. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos diz, aproximemo-nos. O autor diz, nos aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé. Então a fé é importante para vivermos esse movimento, com o coração purificado de toda má consciência, de tudo aquilo que é contrário à graça e ao amor de Deus, e o corpo lavado pela água pura. Então a água pura, este lavar o corpo com água pura, é viver a realidade batismal, é viver a renovação das promessas do santo batismo, é abraçar este caminho junto a Deus, deixando de lado o desânimo, a falta de esperança, deixando de lado, amados irmãos e irmãs, aquilo que nos leva então a viver então este rompimento com o amor de Deus. Antes, pelo contrário, incentivemo-nos uns aos outros à caridade e às boas obras. Assim também o salmista nos diz, é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Deus de Israel. Salmo 23. Nós buscamos a presença do Senhor, nós buscamos contemplar a sua face. Assim é a geração, nós, povo de Deus, escolhido, eleito, redimido, nós buscamos a face de Deus. Assim também, amados irmãos e irmãs, voltando o nosso olhar para o Santo Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, nós somos convidados, sobretudo, a refletir esta realidade em que, amados irmãos e irmãs, quem traz uma lâmpada acesa não a coloca debaixo de um caixote ou debaixo da cama. Ao contrário, coloca sobre um candeeiro. Isto é a fé. Quem crê não pode se omitir, não pode se esconder. Brilha a vossa luz, a nossa luz, a luz de Cristo que em nós habita, precisa resplandecer. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, diz o Senhor. Portanto, nós precisamos irradiar a luz de Cristo onde quer que estejamos. Depois, amados irmãos e irmãs, começam algumas falas no Evangelho que nós podemos entender da seguinte forma. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Então, aqui se fala sobretudo da realidade de Deus. Um Deus vivo e verdadeiro que agora se revela a cada um de nós. A plenitude da revelação de tudo e tão somente aquilo que é necessário para a nossa salvação nos foi dado em Jesus Cristo, Filho de Deus e Senhor nosso. Por isso, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Não a nossa realidade, amados irmãos e irmãs de fórum íntimo, vamos assim dizer, isso nós confiamos ao nosso diretor espiritual, ao nosso confessor, mas, sobretudo, aqui está pautada e é maior do que a nossa miséria, a graça de Deus, a salvação de Deus em nossa vida, que nos convida a uma vida nova, que nos convida a romper com o pecado e a caminhar junto a Jesus nosso Senhor. Portanto, amados irmãos e irmãs, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor, que possamos escutar a sua palavra, porque a palavra de Deus em nossa vida é como uma flecha que vai e fere profundamente, como uma espada que transpassa e corta, então, a nossa alma. Ou seja, a palavra de Deus, ela toca o nosso íntimo e nós precisamos ouvir, ter ouvidos capazes de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E ele diz, com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. Vamos pensar, sobretudo, aquilo que é a regra de ouro para nós no seguimento do Senhor.
Jesus nos ensina que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos medir as nossas relações, a nossa vivência com a graça do amor de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos ensine a amar. E aí então, vale lembrar aquilo que diz Santo Agostinho, na lógica do amor a Deus e aos irmãos, quanto mais se gasta, mais se tem. Então que nós possamos, amados irmãos e irmãs, consumir-nos por amor, para que possamos ter o amor em nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos colocar a luz de Cristo que habita em nós em destaque, para que aqueles que possam enxergar a nossa vida vejam Cristo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.